Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, sou advogado criminalista e neste canal nós comentamos os principais temas das ciências criminais, tanto questões teóricas quanto questões práticas. Recentemente, na data de gravação desse vídeo, maio de 2024, o Supremo Tribunal Federal retornou o julgamento iniciado lá em 2020 sobre a prática das revistas íntimas na justiça, no sistema prisional, no sistema penitenciário brasileiro. Será que essa prática é constitucional? Será que essa prática guarda compatibilidade com aquilo que prevê a Constituição Federal de 1988, com aquilo que prevêem as normas internacionais de direitos humanos? É nisso que nós vamos trabalhar. Alguns esclarecimentos rápidos. Como eu disse, o Supremo Tribunal Federal ele retomou o julgamento e acabou suspendendo novamente por conta de um pedido de vista do ministro Zanin, mas a discussão ela é bastante ampla. O ministro Edson Fachin emitiu um voto bastante completo, bastante extenso, são quase 40 laudas, em que ele vai abordar questões relacionadas à proteção da dignidade humana, o que as normas de direito internacional estabelecem sobre o tema, o que outras cortes pelo mundo afora já decidiram sobre a matéria, e o voto que no início vinha sendo admitido como unânime, ele teve uma divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, e por conta disso, até o momento, nós vamos ter duas posições formadas, duas posições consolidadas sobre o tema. Por conta disso, para evitar a extensão da nossa conversa, do nosso vídeo, do nosso bate-papo, eu optei por fragmentar o nosso conteúdo. Hoje nós falaremos exclusivamente sobre o voto do ministro Edson Fachin sobre a matéria. O que o ministro Edson Fachin decidiu sobre a questão. Posteriormente, em outro momento, falaremos sobre a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas para a gente entender a dimensão desse caso, revista íntima, revista vexatória no ambiente prisional, como que essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal? Um caso interessante vindo do Rio Grande do Sul. Uma mulher entra no estabelecimento prisional para visitar o seu irmão, que estava preso. Aparentemente surge uma denúncia anônima, portanto, uma denúncia não identificada, a fonte da denúncia não é identificada, dizendo que essa mulher entraria com drogas no presídio para fornecer para o seu irmão. Vítima, portanto, objeto, portanto, de uma denúncia anônima. Os agentes, os policiais penais, enfim, os agentes de segurança realizaram a revista íntima nessa mulher, com ali acesso a cavidades corporais, retirada das roupas, e de fato ficou constatado que ela transportava nas suas partes íntimas certa quantidade de droga, cerca de 96 gramas. A mulher foi presa, foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas e condenada em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Corte de segunda instância absolveu essa mulher. Foram apontadas algumas questões processuais também que nós não vamos nos ater nesse momento, mas o principal ponto decidido pela Corte do Rio Grande do Sul foi o seguinte: nessa situação, nós estaríamos diante daquilo que podemos chamar de um crime impossível, ou seja, uma vez que houve uma denúncia anônima de que essa mulher tentaria entrar no presídio, tentaria repassar drogas para o seu irmão, e a segurança, portanto, já estava em um estado de alerta, ela jamais conseguiria consumar o crime. O crime não poderia ser consumado, ela jamais conseguiria ter acesso ao preso para fazer a entrega da droga. E aí, por conta disso, o tribunal reconhece o princípio, o instituto do crime impossível
e absolve essa mulher em razão da chamada atipicidade da conduta, ou seja, entendeu que o fato ali não configura crime de tráfico de drogas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, entendendo que a questão poderia ter uma dimensão bem maior, recorreu. E aí, em resumo, o Ministério Público, ele traz, e aqui particularmente considero um argumento meio censurável, enfim, não sei quem foi o promotor, a crítica que é o argumento e não a pessoa que o fez, mas traz o argumento no sentido de que esse entendimento de absolver a mulher, esse entendimento de absolver uma pessoa que é submetida a uma revista íntima, uma revista corporal íntima, e posteriormente venha a ser absolvida mesmo quando encontrada substância ilícita, seria um incentivo, um salvo-conduto à prática de novos crimes, como se realmente estivesse estimulando outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a tentarem o mesmo tipo de comportamento para testar o sistema. O Ministério Público também argumenta, esse para mim o ponto mais criticável da argumentação, no sentido de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria conferido a dignidade da pessoa humana, por conta da submissão ao procedimento da revista vexatória, revista íntima, um valor absoluto, um valor acima, por exemplo, da segurança pública. Então, no entendimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a segurança pública deveria prevalecer sobre a dignidade humana neste caso. O início do julgamento se dá em 2020. Como eu disse, oriundo do Rio Grande do Sul. O julgamento, cujo número é o agravo em recurso especial, número 959.620. O redator deste recurso, desse agravo do Ministério Público, é o ministro Edson Fachin, como eu já até havia adiantado. E nós vamos focar aqui nos principais pontos desse julgamento. No momento, no início, a posição do ministro Edson Fachin, do relator, ela vinha sendo unânime. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pela ministra Rosa Weber, hoje já aposentada, pelo ministro Gilmar Mendes e pela ministra Carmen Lúcia. Em resumo, nós vamos nos debruçar aqui sobre os principais pontos. O ministro Edson Fachin, ele confere à revista íntima, que várias vezes no voto ele se refere como uma revista vexatória, uma prática inconstitucional, que não tem compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. E uma prática inconvencional, ou seja, que não guarda compatibilidade com tratados internacionais de direitos humanos, com normas internacionais de direitos humanos. E ele vai conferir uma interpretação bastante ampla à matéria, no sentido que, como regra, aquela prova obtida a partir da revista íntima, da revista vexatória, ela vai ser presumida ilícita. E como prova ilícita, ela não pode ser admitida, deve ser retirada do processo, não pode ser valorada, avaliada pelo juiz. Então ele vai fazer uma análise mais rigorosa. Mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes ele dá um voto um pouco mais restrito para a questão. Em várias passagens do voto, principalmente no início, o ministro Alexandre ele vai dizer que estaria divergindo do ministro relator. Mas eu particularmente não interpretei, não entendi como uma divergência, e sim como alguns esclarecimentos. O ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente seguido pelo ministro Dias Toffoli, que também trouxe um voto muito bom, pelo ministro Nunes Marques, pelo ministro André Mendonça, ele vai fazer algumas ressalvas, no sentido de que as normas internacionais sobre o tema, principalmente, e que os julgados feitos por outras cortes superiores do mundo, pelos tribunais internacionais de direitos humanos, eles não proíbem de modo absoluto a revista íntima, mas vão colocá-las, vão considerar essa prática como algo excepcional, como um último recurso. Agradeço aqui os amigos que estão presentes, doutor Eduardo, doutor Rafael Bertolucci, muito obrigado pela presença e pelo prestígio, tá? Vamos trocar uma ideia aqui sobre o tema das revistas íntimas em presídios.
Não votaram ainda os ministros Luiz Fux e o ministro Zanin. Inclusive, o julgamento ele foi novamente interrompido ali por conta de um pedido de vista do ministro Zanin, ou seja, quer analisar a questão com mais profundidade, com mais cuidado. Eu tenho a percepção, a impressão de que o voto do ministro Edson Fachin não vai prevalecer, que o voto do relator não vai prevalecer. A tendência é que muitas das considerações do ministro Edson Fachin sejam encampadas, mas por conta das ressalvas pertinentes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, os cuidados que devem ser feitos ali, muito provavelmente deve ser a posição que vai prevalecer. E aí nós vamos nos debruçar, até por conta da extensão, hoje nós vamos nos debruçar sobre o voto do ministro Edson Fachin. Em resumo, o ministro ele traz os seguintes apontamentos. A revista íntima, ou vexatória, como ele prefere dizer, ofende a dignidade humana. A determinação indiscriminada, generalizada de revista consistente em exigências de desnudamento parcial ou total, ou seja, a pessoa tem que tirar a roupa, uma parte da roupa, situações envolvendo agachamentos, nua inclusive, tendo que dar pulos, saltos também sem as roupas, muitas vezes tendo que colocar espelhos próximos ali às cavidades corporais, são circunstâncias que também, além de ofenderem a dignidade humana, violam a intimidade e a honra. Ele vai entender também, vai partir da premissa de que a revista vexatória, ela é um sinônimo de um tratamento desumano e degradante, que a nossa Constituição não admite. E que as provas obtidas a partir de violação de normas constitucionais, como seria o caso aqui de provas obtidas a partir de revistas íntimas, de revistas vexatórias, são inadmissíveis, não podem ser admitidas nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Vai dizer, inclusive, que as normas constitucionais, as normas internacionais, protegem o cidadão contra atos dos agentes estatais. Então, não é porque o indivíduo pertence ao poder público, é policial penal, policial militar, enfim, que ele não deve ter essa obrigação de respeitar os direitos básicos essenciais dos cidadãos. Ele vai dizer também que não dá para fazer uma análise aqui de critérios de proporcionalidade para justificar as revistas. E quando eu falo critérios de proporcionalidade, nós vamos abordar principalmente a questão dos impactos financeiros que muitas vezes são utilizados como argumentos para inviabilizar o exercício de direitos. Vai frisar também a necessidade de serem adotadas pelas forças de segurança ações e estratégias mais humanizadas no controle da entrada de estabelecimentos prisionais. Nós vamos ver, inclusive, que há relatos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que foram indicados nos votos, de crianças sendo submetidas a esse tipo de revista vexatória, idosas. A maioria dos casos, como o STF firmou, consignou, registrou, de pessoas que são submetidas a essas revistas vexatórias, a essas revistas íntimas, envolve mulheres. O perfil carcerário do Brasil, ele mostra que a absoluta maioria, salvo engano, algo em torno de 96% da população carcerária é composta de homens. As mulheres, elas representam um percentual menor da população carcerária no Brasil. E, naturalmente, por conta desse contexto de mais homens estando presos, ocupando ali os dados das estatísticas criminais, recebem mais visitas de mulheres, irmãs, namoradas, esposas, companheiras, mães principalmente, pessoas ali que têm um vínculo familiar. Enquanto no caso das mulheres encarceradas, o que se percebe é um distanciamento familiar, para que não dizer um abandono, no caso dos homens, a gente ainda percebe um esforço maior, principalmente de mulheres, na tentativa de conservar o vínculo familiar. E aí, a questão da revista íntima, ela ganha uma dimensão maior. Ela passa a ganhar uma dimensão do contexto da violência de gênero. Porque se a maioria das visitantes são do sexo feminino,
e têm as suas partes íntimas indevidamente expostas, se submetem a procedimentos vexatórios de revista, indiretamente ou diretamente, a sua dignidade, a sua posição enquanto uma mulher sujeita de direitos, ela também fica seriamente comprometida. Mas vamos voltar aqui para o caso específico e para o voto do ministro Edson Fachin. O ministro ele inicia o seu voto, melhor dizendo, fazendo uma diferenciação conceitual extremamente importante. Qual que é a diferença entre o procedimento da busca pessoal, que está previsto no artigo 240 e no artigo 244 do Código de Processo Penal, do procedimento de revista íntima? Será que a revista íntima se confunde com a busca pessoal? A busca pessoal, eu lembro aqui, é um procedimento que a lei prevê, em que a autoridade, ali, o indivíduo responsável, o agente responsável pela prisão, ele vai poder realizar uma pesquisa, uma busca de objetos, e uma pessoa que é presa em flagrante, uma pessoa que está numa posição de fundada suspeita de prática de crime ou de estar transportando consigo objetos ilícitos, armas, drogas. Então esse é o contexto da busca pessoal. Situação de flagrância, situação de suspeita de que o indivíduo esteja transportando objetos, instrumentos ilícitos, proibidos ou empregados na prática de crimes. O ministro destaca que alguns autores vão dizer que a busca pessoal seria um gênero e a revista íntima ou a busca íntima seria uma espécie de busca pessoal, com a diferença de ser algo mais aprofundado, de ser algo mais profundo. Enquanto a busca pessoal ela é mais superficial ali, sem necessidade, por exemplo, de desnudamento, de retirada de peças íntimas, por exemplo, a revista íntima, por outro lado, ela é mais aprofundada, ela realmente extrapola o campo da intimidade, ela é mais invasiva. Essa seria a palavra-chave. Alguns autores, numa corrente também que o ministro destaca, vão falar que a revista íntima ela não pode ser considerada sinônimo de busca pessoal, não pode ser considerada algo que integra a busca pessoal, porque ela viola normas constitucionais, ela não se compatibiliza com a dignidade humana e, por essa razão, diferentemente da busca pessoal, que tem previsão em lei, não pode ser admitida. Então existe essa pequena divergência. Vamos trazer alguns exemplos aqui para a gente ver como reconhecer essa diferença entre a busca pessoal e a revista íntima. A busca pessoal é o que nós conhecemos vulgarmente como o famoso baculejo, dar uma geral. Então coloca o indivíduo, às vezes, com as mãos para trás e o próximo ao muro, e vão ser feitas ali as certificações com relação a eventuais objetos ilícitos que ele possa carregar consigo. No caso da revista íntima, não. Nós temos situações em que a pessoa pode ser forçada, vamos dizer assim, a retirar as suas roupas, em que os agentes do Estado tocam no corpo dessa pessoa, desnuda-se as suas roupas, situações como eu já relatei aqui de espelhos que são colocadas próximos às cavidades corporais da pessoa para identificar se ela está escondendo algum tipo de objeto ilícito, uma droga, uma arma, uma faca, por exemplo, enfim. Então ela vai ser algo mais invasivo. A legislação que versa sobre a execução penal no Brasil, a legislação que cuida do direito das pessoas presas no Brasil, ela foi alterada em 2003 pela Lei 10.792 para dizer que devem ser providenciados, ou seja, é um dever, o poder público deve providenciar a tomada de providências, ele deve providenciar medidas que possam garantir a instalação de ferramentas tecnológicas para que sejam realizadas, procedidas essas revistas. Aparelhos de raio-x, por exemplo, métodos que são considerados menos invasivos. Mas como o ministro destaca, essa prática ainda é recebida com muitas ressalvas dentro da prática brasileira. Muitas unidades prisionais em muitos estados da federação ainda recorrem às revistas íntimas como única forma
de verificar, de tentar coibir o ingresso de elementos, de armas, enfim, de objetos ilícitos dentro das unidades prisionais. Uma prática que, inclusive, a prática da revista íntima, além do campo penal, ela já é proibida em outras esferas. A nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, lá no seu artigo 373, ela fala que é proibida a revista, principalmente em funcionárias do sexo feminino. Outras disposições inseridas pela Lei 13.271 de 2016 falam: funcionários de empresas privadas ou da administração pública, além de clientes, principalmente pessoas do sexo feminino, não podem ser submetidas a essas revistas vexatórias. Então, uma mulher, por exemplo, que trabalha como policial penal, para ela iniciar o seu expediente de trabalho, ela não pode ser submetida à revista íntima. É uma prática considerada ilegal. Então, em outras esferas, nós já temos uma certa regulamentação. O problema é que no campo penal, no campo da execução penal, essa regulamentação em termos de lei federal não existe. Nós temos algumas disposições, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, que proíbem a ocorrência e a realização da revista íntima. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, desde 2014, tem uma resolução, a resolução de número 5, que proíbe qualquer forma de revista vexatória, desumana ou degradante. Mas ainda assim, repito, essa prática ela tem sido comum em várias unidades prisionais no Brasil. O ministro lista na sequência dados, porque é interessante, quando a gente está trabalhando com um tema de tanta repercussão constitucional, de tanta repercussão legal, é preciso também que os argumentos eles sejam fundamentados por dados. E o ministro ele indica alguns dados que foram apresentados pela Defensoria Pública, que funcionou como amiga da corte, nesse caso, proferindo sustentação oral, apresentando memoriais, de que dados, por exemplo, de 2010, 2011, 2012, revelam que o número de apreensões de objetos ilícitos feitas em visitantes é bem menor do que aqueles objetos ilícitos que foram encontrados em poder de detentos no interior das celas. A Defensoria Pública, inclusive, traz o dado. De cada 10.000 objetos ilícitos que são apreendidos nesses anos de 2010, 2011, 2012, apenas 3 foram encontrados em poder de visitantes. O restante foi encontrado no interior das celas, o que significa concluir de que a entrada desses objetos ilícitos, em sua maioria, não se deu a partir do ingresso dos visitantes, do contato com os visitantes. Tiveram outras causas, tiveram outras razões, os próprios ministros indicam isso nesse julgado. Muito provavelmente a corrupção que existe dentro do sistema penitenciário também contribuiu para o ingresso desses materiais ilícitos. Dados mais recentes, indicados no voto de 2020 para cá, eles trazem de fato que o número de apreensões aumentou muito. Mas segundo destacado pelo ministro Fachin, esse percentual, esse quantitativo total não discriminou, não diferenciou as apreensões oriundas de visitantes, ou seja, de objetos encontrados em poder de visitantes, daquelas que foram encontradas no interior das celas. Então a gente não tem uma estimativa. Mas esse dado mais preciso da Defensoria Pública revela realmente que a maior parcela dos objetos apreendidos não veio dos visitantes. Já foi algo encontrado ali dentro dos próprios estabelecimentos prisionais. E aí, na sequência, o ministro ele vai passar para outro ponto muito importante, diria até central do voto, que é a análise da revista íntima, da revista vexatória, como consequência, como a sua relação com a dignidade humana. E ele já deixa logo estabelecido. Revistas íntimas, revistas vexatórias, contrariam a dignidade humana. Essa inspeção corporal invasiva,
não pode ser usada como um procedimento geral, mesmo sob o argumento de prevenir delitos. Ou seja, primeiro as unidades prisionais devem recorrer a métodos, a metodologias menos invasíveis, scanners, raio-x, detector de metais, para somente em casos residuais recorrer às inspeções corporais. Não é simplesmente porque é algo com o intuito de coibir, de evitar novas práticas delitivas, de evitar que instrumentos proibidos ingressem nos presídios, que nós vamos desde já estabelecer que a revista íntima sempre pode ocorrer. Não, ela não pode ser uma prática generalizada. Só pode ocorrer, como nós veremos adiante, em contextos muito bem justificáveis. O controle da entrada dos visitantes nos estabelecimentos prisionais deve ser estipulado preferencialmente por dispositivos eletrônicos, porque essas buscas invasivas, além de serem consideradas potencialmente ofensivas à dignidade humana, à privacidade, segundo estudos médicos trazidos pelo ministro Edson Fachin no seu voto, trazem riscos físicos e psicológicos aos visitantes. É só a gente parar para pensar, pessoal. Olha a carga de constrangimento que deve ser você ficar sem as roupas, na frente de uma pessoa desconhecida, que em alguns casos pode inclusive apalpar o seu corpo, apalpar as suas partes íntimas, muitas vezes, segundo casos também registrados na justiça, de forma agressiva, de forma intimidatória. É claro que isso traz conflitos, transtornos de ordem psicológica. Por conta disso, repito, por ferir a dignidade humana, a revista íntima deve ser usada apenas como último recurso, e mesmo assim com alguns cuidados, e mesmo assim com algumas cautelas. Nada do que, por exemplo, aconteceu na Argentina, num caso que o ministro citou, de uma pessoa do sexo feminino ser revistada por agentes de segurança do sexo masculino, que inclusive apalparam, por exemplo, a região genital dessa mulher. Nada disso. Preferencialmente, aliás, obrigatoriamente, a revista deve ser procedida por um indivíduo do mesmo sexo daquela pessoa ser revistada. Em outras palavras, mulher só pode ser revistada por mulher, homem só pode ser revistado por homem. E se for o caso, inclusive, também como último recurso, deve-se recorrer à participação de um médico, principalmente quando se fizer necessária aquela revista, aquela abordagem mais íntima, das partes íntimas, por exemplo, como a região da vagina, como a região do ânus, por exemplo, justamente para assegurar ali um mínimo de dignidade para aquela pessoa que vai ser revistada. Então o ministro ele já deixa aqui indiretamente expresso o sentido de que a regra é que a revista vexatória ela fere a dignidade humana. Não significa que ela é totalmente proibida, ela só não pode ser admitida de maneira genérica, generalizada, sem critérios bem definidos. E, mesmo assim, só pode ser usada como último recurso. Os primeiros recursos são o emprego da tecnologia. Talvez um dos pontos aqui mais emblemáticos desse voto da questão da dignidade humana, o voto que realmente chama a atenção, gera particularmente uma certa tristeza, um certo desalento, no sentido de que proibir de maneira geral, de maneira genérica, generalizada, adotar a revista íntima de maneira genérica, de maneira generalizada em familiares de pessoas presas, acabam reforçando um estigma social muito forte em relação a essas pessoas. Como assim, Vitor? Não estou entendendo, você está falando difícil demais. É um estigma no sentido, o meu parente está preso. Eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou filha, eu estou indo visitar, então eu devo ter algum envolvimento com práticas delitivas também. Eu sou um criminoso também. E não, pessoal. Muitas vezes, e aqui eu falo como vivência, como experiência de causa, de vivência,
por mais que a pessoa esteja ali presa por conta de desvios comportamentais, desvios éticos, desvios criminais, muitas vezes são pessoas que vêm de famílias honradas, de famílias de gente séria, trabalhadora. Então a gente não pode partir dessa presunção, desse estigma de que só porque é familiar de preso, necessariamente é um criminoso também. Porque esse estigma, ele viola a dignidade humana, além de ser um impedimento, um obstáculo para que seja efetivada a permanência, a manutenção do convívio familiar entre a pessoa presa e os seus familiares, tal como prevê a Lei de Execução Penal. Porque pensem bem, imagine que eu sou familiar de uma pessoa presa e eu crio essa percepção de que se eu chegar lá para visitar esse meu familiar, possivelmente vai se criar em torno de mim um estereótipo de que eu também tenho envolvimento com práticas criminosas. Qual que é a minha reação instintiva? Não visitar mais. E aí a gente tem uma quebra do vínculo familiar. O que, sob uma perspectiva de ressocialização prevista na Lei de Execução Penal, não é nada elogiável. E sobre uma perspectiva de permanência, de conservação dos vínculos familiares que a Constituição da República Brasileira prevê, também não é uma prática saudável. Por isso, dentro desse aspecto da dignidade humana, o ministro Edson Fachin vai concluir o seguinte: a medida intrusiva da visita íntima, ela não se compatibiliza com o valor intrínseco da pessoa humana, alçada a fundamento da República, ou seja, toda pessoa deve ser reconhecida como sujeito de direitos. E o fato de ser familiar de alguém preso, filho de preso, de ter algum tipo de vínculo mais próximo com uma pessoa presa, não pode gerar a presunção de que se trata de uma má pessoa, de uma pessoa com vínculos criminais, uma pessoa que tem envolvimento em práticas delitivas, sob pena de violar a dignidade humana, que é um fundamento da nossa República, é uma das bases da nossa República Federativa, conforme prevê o artigo 1º da Constituição. Outra situação que o ministro vai indicar é que todo ser humano, também na lista aqui de direitos fundamentais, de direitos humanos, tem direito à integridade corporal, de ser preservada, de ser mantida a sua integridade corporal, e as normas constitucionais, portanto internas, e as normas internacionais, elas proíbem o tratamento cruel ou degradante. A nossa Constituição, artigo 5º, inciso 3, veda o tratamento cruel, degradante. Nós temos proibição contra práticas que são consideradas tortura ou práticas semelhantes que, embora juridicamente, tecnicamente, possam não ser chamadas de tortura, mas que muito se assemelham por conta da sua crueldade. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, que foi internacionalizada pelo Brasil em 1991, também proíbe esse tipo de prática degradante, que seria, por exemplo, a questão da revista íntima, embora não fale expressamente sobre o tema, deixa muito claro que trata-se de uma situação degradante. A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, lá nos seus artigos 5 e 6, também um documento que foi internacionalizado pelo Brasil, ou seja, o Brasil se comprometeu lá em 1989 a não submeter indivíduos a tratamentos cruéis, tratamentos degradantes, como a tortura ou equiparados a ela. O Pacto de São José da Costa Rica, lá no seu artigo 5.2 também, ele veda tratamentos cruéis, degradantes. Então a conclusão que a gente pode tirar disso é que as revistas em cavidades íntimas não podem se confundir com busca pessoal, que está prevista no artigo 240, 244 do Código de Processo Penal. Essa busca pessoal muito menos invasiva, muito mais superficial. E nós também não podemos equiparar a revista íntima às chamadas intervenções corporais passivas. O que é isso, uma intervenção corporal passiva? Por exemplo, eu não posso ser obrigado como tese, que eu não posso ser obrigado a produzir uma prova contra mim. Mas, se por acaso eu estou sendo acusado de um crime e a polícia consegue obter um material genético que eu não forneci voluntariamente, mas que eu perdi, por exemplo, como cabelo, pedaços de unha, pedaços de pele, por exemplo,
Isso aqui é uma intervenção corporal que a gente chama de passiva. É algo que não precisou contar com a colaboração efetiva do indivíduo para ser obtida. Mas mesmo essas intervenções corporais passivas não se confundem com as revistas íntimas, com as revistas vexatórias, porque na revista íntima o indivíduo ele precisa contribuir diretamente para a sua realização. Portanto, diferentemente da busca pessoal e das intervenções corporais passivas que são admitidas no nosso direito brasileiro, a revista íntima, a revista vexatória não é uma prática compatível com a Constituição de 1988 e com normas internacionais que o Brasil internacionalizou, que o Brasil se obrigou a cumprir. Outro ponto bem importante trazido pelo ministro diz respeito aos direitos fundamentais, à intimidade e à honra. Nossa Constituição fala que intimidade e honra são invioláveis. Como que eu posso dizer que estou garantindo, que estou respeitando a inviolabilidade da honra, da intimidade principalmente de uma pessoa, se eu, como órgão estatal, como agente estatal, por exemplo, alguém da segurança pública, estou obrigando como condição para essa pessoa ter acesso a um familiar preso, que ela fique completamente nua, que ela tenha que dar saltos, que ela tenha que agachar, tossir, por exemplo, para ver se eu consigo encontrar algo ilícito nessa pessoa. Como que eu posso dizer que essa inviolabilidade está sendo garantida? Não está sendo garantida. Por isso que esses princípios, essa defesa da intimidade, da honra, como consignou o ministro Edson Fachin, devem ser reinterpretados, devem ser analisados à luz da dignidade humana. Essas práticas vexatórias não devem ser admitidas, porque a pessoa realmente está expondo ali toda a sua intimidade. E aí ele vai dizer o seguinte: rituais empregados nas práticas vexatórias ofendem o pudor pessoal, aquela percepção própria que a pessoa tem de si mesma, aquele respeito que ela tem por si mesma, dos visitantes revistados. E por isso o direito fundamental à intimidade. Repito, ela está sendo obrigada ali a abrir toda a sua intimidade. Nós tivemos um caso, inclusive, que vai ser citado nesse julgado, de uma senhora de 70 anos que foi realizar uma visita no sistema prisional e por conta de dores crônicas que ela sofria ali na região das pernas, ela informou: olha, eu não consigo abaixar para fazer aqueles agachamentos, já estava despida, já estava sem roupas, eu não consigo agachar, não consigo me submeter a esse procedimento. E a policial penal responde: então a senhora infelizmente não vai poder fazer a visita. Então a senhora teve que recorrer ao procedimento mesmo sentindo dores, mesmo já estando numa posição degradante. E aí ela teve que se apoiar na policial, na agente pública, para conseguir se abaixar e assim se submeter à revista. Por isso é algo que realmente fere a dignidade humana, a intimidade das pessoas. Um dos pontos trazidos pelo Ministério Público que eu indiquei aqui foi a problemática da segurança pública. O Ministério Público entendeu, defendeu nesse caso, e quando eu digo Ministério Público, eu estou falando do órgão que apresentou, né, o recurso, porque a Procuradoria da República ela deu um parecer muito alinhado com essa construção que o STF tem feito a respeito do tema. Mas o Ministério Público, lá nas instâncias de origem, ele vai colocar em dúvida o sentido de que, se proibidas de modo absoluto, as revistas íntimas poderiam comprometer a segurança pública. Porque, de fato, ainda que as estatísticas sejam um pouco nebulosas com relação a isso, os dados mais recentes, há sim pessoas que se utilizam dessa possibilidade da visita no presídio para levar objetos ilícitos, facas, drogas, armas em geral, celulares, por exemplo. E aí como que fica essa perspectiva da segurança pública? Será que de fato um entendimento mais rigoroso do STF, melhor dizendo, não compromete a segurança pública? Por quê? Dignidade humana é fundamento da nossa república, intimidade e honra são direitos fundamentais, mas a segurança pública também é.
O artigo 5º da nossa Constituição também lista a segurança pública como um direito fundamental, um direito individual, não vou me aprofundar aqui no que seriam as diferenças. O artigo 144 da Constituição Federal também deixa muito claro que a segurança pública é uma obrigação do poder público. Como que a gente vai solucionar esse impasse? Esta, inclusive, foi a problemática definida pelos ministros. O ministro Edson Fachin vai dizer, nós estamos diante de um conflito entre segurança pública, dignidade humana, intimidade e honra. O ministro Alexandre de Moraes, que inaugura a divergência, ele vai dizer, não é a dignidade humana e a segurança que estão em jogo. Na verdade, nós estamos lutando aqui, trabalhando em cima do direito à convivência familiar, que também tem amparo constitucional, e a segurança pública. Independentemente de qual seja a diretriz seguida, a segurança pública é, de fato, uma questão que foi trazida, que foi discutida, que foi afastada. E aí que fique bem claro, o ministro Edson Fachin deixou isso muito frisado. Essa linha de raciocínio aqui de entender que a prática generalizada da revista íntima é vexatória, não tem como objetivo criar obstáculos para a segurança pública. O que nós queremos evitar são os abusos, os excessos da segurança pública sobre a pretensão de prevenção de delitos, de coibir criminalidade, de proibir a entrada de objetos ilícitos no interior do sistema prisional. E que essas práticas consideradas invasivas, abusivas, sejam, ainda que gradualmente, substituídas por práticas mais humanizadas, por práticas mais tecnológicas. Em outras palavras, o que estamos fazendo aqui não é proibir a revista íntima, não é proibir nenhum tipo de revista pessoal no indivíduo, e sim priorizar a adoção de práticas consideradas mais humanizadas, de práticas consideradas menos invasivas, como acontecem, por exemplo, em aeroportos. O próprio ministro Alexandre de Moraes cita aeroportos, por exemplo, as pessoas se submetem ali a exames de raio-x que são de certa forma invasivos, porque praticamente tiram uma fotografia que não é divulgada, obviamente, da pessoa sem roupa. Então a sua intimidade ali, em certa medida, fica exposta. Então, nós só queremos defender a adoção de práticas mais humanizadas, não é uma proibição geral de que sejam adotadas medidas com o intuito de garantir a segurança pública. Portanto, esse argumento trazido pelo Ministério Público não convence, porque não se trata de uma proibição, e sim de uma restrição a esse uso desmedido, generalizado das medidas. Para amparar a sua vasta argumentação, o ministro Edson Fachin, inclusive, ele vai recorrer a sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, tanto órgãos regionais, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como outros órgãos, né? Ele cita, por exemplo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Na convenção, no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, um caso emblemático, também foi mencionado por outros ministros, foi essa situação envolvendo uma mulher que, junto com a sua filha de 13 anos, foi submetida a uma revista íntima completamente vexatória. Havia uma suspeita ali de que ela poderia estar tentando levar objetos ilícitos para o seu marido, que estava preso. E esse caso chega à Corte de Direitos Humanos para ficar assentado, para ficar assinalado o entendimento de que a gente não pode presumir que o familiar do preso necessariamente é um criminoso. E que o preso, assim como o familiar que está solto, tem direito à convivência familiar. E a gente não pode ficar criando obstáculos a partir dessas revistas vexatórias. A filha de 13 anos, inclusive, foi submetida a essas revistas vexatórias. Detalhe, tanto a mãe quanto a filha foram submetidas por indivíduos do sexo masculino, o que torna a situação ainda mais censurável e repugnante. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele vai analisar a questão com um pouco mais de cautela. Ele fala, a gente precisa olhar aqui o fato sob uma perspectiva de proporcionalidade, de realmente, não é proibir totalmente a revista íntima, mas recorrer a ela somente em casos mais sensíveis, em casos de fato em que há uma suspeita mais concreta da prática, tentativa de prática de algum crime, por exemplo. Tá? Porque
o Sistema Europeu de Direitos Humanos também proíbe a tortura e tratamentos considerados degradantes que guardam certa semelhança com a tortura, embora tecnicamente não sejam chamados de tortura. Na mesma linha, a Declaração Universal de Direitos Humanos, aqui já na ótica do sistema global de proteção de direitos humanos, ela estabelece que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Está lá no seu artigo 5º. Mais uma situação também que pode servir de amparo para a proibição desmedida generalizada dessa prática. O ministro Fachin cita, além dessas questões, dessas normas internacionais, deixando muito claro que, como regra, a prática generalizada da revista íntima deve ser considerada inconstitucional e inconvencional, ou seja, é algo que não guarda compatibilidade com a Constituição de 88 e nem com as normas internacionais de direitos humanos. Ele vai trazer um outro caso que o STF já havia decidido anteriormente, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em que no estado de Santa Catarina foi emitida uma norma proibindo a realização de revistas íntimas, e essa norma foi questionada, fazendo com que a questão chegasse até o STF. A ministra Carmen Lúcia determinou que de fato deveria, a ministra Carmen Lúcia, então ocupando a presidência do STF, determinou realmente que a suspensão da norma deveria ser mantida, e o ministro Dias Toffoli ele vem a confirmar esse entendimento. E talvez vocês possam se perguntar, abrindo um parênteses, mas o STJ nunca se deteve, nunca se debruçou sobre a questão? O ministro Dias Toffoli, não vamos falar detalhadamente sobre os votos divergentes hoje, mas o ministro Dias Toffoli, ele trouxe no seu voto julgados do Superior Tribunal de Justiça que não se aprofundam tanto na questão e, via de regra, vem sim reconhecendo ou afastando alegações, melhor dizendo, de que provas obtidas, de que elementos obtidos a partir de revistas íntimas seriam ilegais. Então o STJ não se debruçou tanto a questão, fazendo com que, de fato, o STF fosse provocado de uma maneira mais contundente a se manifestar sobre o tema. Outro aspecto assim, muito interessante da discussão trazida pelo ministro Edson Fachin, e essa assim, em matéria de garantia de direitos humanos, e principalmente de direitos fundamentais aqui no Brasil, né, para a gente ser um pouquinho mais tecnicamente correto em relação a essa diferença de direitos fundamentais e direitos humanos, é a questão da escassez, da falta de recursos públicos. Ah, mas o sistema carcerário, os órgãos administrativos ali, as agências executivas que cuidam, por exemplo, que tem o sistema carcerário sob sua responsabilidade, não tem recursos, não dispõe de recursos suficientes para viabilizar o acesso, a compra de aparelhos mais tecnológicos e, portanto, menos invasivos para a realização dessas revistas, scanners, raio-x, detector de metais, etc. E é um argumento que naturalmente surgiria, e repito, sempre surge, como estamos falando, em garantir direitos mínimos no Brasil. E o STF, ou melhor dizendo, o ministro Edson Fachin, no seu voto, já deixou isso bem claro. Ele abre um tópico para falar: falta de recursos financeiros e reserva do possível. O Estado não pode se furtar de garantir direitos básicos sob a alegação de falta de recursos. De fato, nós já temos hoje esse entendimento consolidado de que o orçamento público ele é limitado, não dá para garantir todos os direitos, não dá para garantir tudo que a nossa Constituição prevê, pelo menos não num curto prazo, mas o Estado tem que parar realmente de ficar usando essa alegação de falta de recursos financeiros para deixar de garantir direitos básicos, direitos fundamentais, principalmente quando pautados na dignidade humana. E deixou muito claro também, quando nós estamos definindo isso, a necessidade de adoção de emprego de recursos mais tecnológicos, nós, Poder Judiciário, não estamos substituindo a atuação, a função do gestor público. Nós não estamos exercendo uma função de poder executivo. Estamos apenas deixando claro para o gestor que tipo de prioridade ele deve dar no momento de fazer essa gestão, essa organização financeira, principalmente quando a questão envolver o sistema penitenciário.
E aí ele conclui, inclusive, que essa perspectiva de o Estado não poder se furtar de garantir direitos básicos, ela fica realmente mais evidente quando a Constituição prevê a dignidade humana e o direito de convivência familiar das pessoas. E aí, já quase por encerrar, nós já estamos aqui perto de 50 minutos, né, de conversa. Quando a gente fala sobre o que gosta, o tempo voa. O ministro ele vai se ater às consequências processuais de uma revista íntima, de uma revista vexatória, à luz aí do que prevê o nosso Código de Processo Penal. Tem um artigo famoso no Código de Processo Penal, seu artigo 157, que fala que são inadmissíveis, ou são provas ilícitas, né? São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, retiradas do processo, não podem ser valoradas de modo algum, devem ser excluídas. Aquelas provas obtidas com inobservância, com desrespeito de normas processuais, então quando, por exemplo, o Código de Processo Penal estabelece uma regra processual, um procedimento a ser seguido que não é observado, então isso é uma prova ilícita. E também aquela violação a normas constitucionais também configura uma prova ilícita, uma prova ilícita, inadmissível, portanto, nos termos do artigo 157, devendo ser excluída, devendo ser retirada do processo. E olha quantos direitos nós falamos aqui contemplados pela Constituição. Falamos de dignidade humana, fundamento da República. Falamos de proibição do tratamento cruel, da tortura, do tratamento degradante. Falamos do direito à intimidade, falamos do direito à honra. E aí o ministro, a partir dessa premissa de que a revista íntima ela viola todos esses preceitos constitucionais e preceitos internacionais sobre direitos humanos, ele reconhece como uma prova ilícita, diante dessa violação de norma constitucional que o 157 do Código de Processo Penal prevê. E diz que esse artigo 157 ele é um limite ético para o juiz. Por quê? Porque hoje muitos juízes no Brasil, principalmente na primeira e na segunda instância, às vezes em termos de provas, as provas em termos de observância, de seguir ali as regras processuais, as regras penais, elas são absurdas. Mas aí o tribunal fala, mas eu tenho o livre convencimento motivado. Eu não sou obrigado a afastar, excluir, enfim, eu posso decidir como eu quiser. Posso até excluir aquela prova, mas já tive contato, estou psicologicamente contaminado por ela, claro que eles não admitem. E tenho livre convencimento motivado, decido como eu quero, por que eu quero? Não, porque essa norma do artigo 157 do Código de Processo Penal impõe um limite ético. Sim, juiz, você tem independência, você tem livre convencimento motivado, mas você está adstrito, você está vinculado às normas constitucionais, às exigências da nossa Constituição, às exigências das normas internacionais de direitos humanos, principalmente aquelas que foram internacionalizadas pelo Brasil, aquelas que o Brasil se comprometeu internacionalmente a cumprir. Mas ainda assim, isso aqui também é um ponto de atenção para nós, é preciso verificar, pessoal, que tanto o STF quanto o STJ, por serem cortes superiores, como regra, eles não podem fazer análise de provas. Não podem ficar reexaminando as provas que já foram produzidas no processo. Podem fazer uma análise ali jurídica, se essas provas foram obtidas de forma juridicamente admitida ou não, se elas são lícitas, se elas são ilícitas. Mas as cortes superiores elas não podem fazer o que a gente chama ali de revolvimento do acervo fático probatório, ou seja, não podem estudar o processo de novo, todas as provas que foram produzidas uma a uma. Então, por conta disso, essa necessidade de avaliar se houve uma revista íntima vexatória, capaz de tornar a prova inadmissível, que deve ser excluída do processo, que deve ser excluída dos autos, o ministro Edson Fachin foi mais cauteloso. A gente vai ter que fazer essa análise em cada caso, para verificar realmente se a revista íntima, se houve uma revista vexatória, em observância às recomendações aqui do STF,
e se foi um aspecto, por exemplo, decisivo para que se fosse ajuizada uma ação penal, para que se fosse proferida uma sentença de condenação. Então, principalmente a primeira e a segunda instância vão ter uma responsabilidade muito importante em fazer esse exame. E aí, a partir de todas essas conclusões que nós falamos aqui, questão de dignidade humana, não estamos falando de violação de segurança pública, de reserva do possível e outros direitos aqui que nós tratamos, no caso concreto dessa mulher que foi denunciada, que tinha sido condenada na primeira instância e depois absolvida na segunda instância por ter entrado no presídio com droga guardada, escondida, melhor dizendo, na sua região íntima, na sua região vaginal, o ministro Edson Fachin, e até então esse voto ele tem sido seguido por todos os ministros, mesmo aqueles que divergiram de alguns pontos do voto do relator, no sentido de que essa mulher, de fato, merece ser absolvida, de que a absolvição deve ser mantida. A conclusão do ministro foi no sentido de que a prova da materialidade, ou seja, da existência do crime nesse caso, ela foi nula, porque derivada de um ato ofensivo à dignidade humana. Qual ato, Vitor? Pela milésima vez, pela situação de uma revista íntima, de uma revista invasiva, de uma revista vexatória, tá? Então, o ministro teve esse cuidado aqui e no final ele sugere a seguinte tese: é inadmissível a prática vexatória da revista íntima, em visitas sociais nos estabelecimentos de segregação compulsória, o caso das prisões, por exemplo. Vedados, ou seja, proibidas sobre qualquer forma ou modo o desnudamento de visitantes. Não pode se autorizar de modo algum que o visitante seja obrigado ali, tenha que retirar as suas roupas como condição para poder ser revistado e posteriormente ter ali o seu direito de visita. Então, não pode ser admitido de modo algum o desnudamento de visitantes e nós vamos considerar também abominável a inspeção de suas cavidades corporais. E aí aqui nós estamos falando principalmente das regiões íntimas, né? E numa perspectiva, como nós vimos aqui, em que a maioria dos visitantes são do sexo feminino, principalmente na região vaginal, na região anal. E a prova, a partir dessa revista ilícita, dessa revista íntima, é ilícita, inadmissível, não cabendo como escusa, como desculpa, a ausência de equipamentos eletrônicos e radioscópicos. Então nós estamos dentro de uma situação de uma prova que não vai ser considerada, e se o poder público alegar que não tem dinheiro, que não tem condições financeiras para garantir equipamentos mais tecnológicos, menos invasivos, isso não vai ser desculpa suficiente para afastar a ilicitude desta prova. Foi a tese que o ministro fixou. Só que posteriormente ele fez uma complementação à sua tese. Posteriormente, por quê? Porque, como eu disse, nesses casos aí no STF, né, em órgãos colegiados, primeiro quem emite o seu voto é o relator. E aí depois os outros julgadores, embargadores, ministros especificamente, vão ter o direito de analisar o voto do relator, de analisar todo o caso concreto ali, o caso dos autos, e fazerem as suas considerações. E aí o relator, ele pode manter o seu voto como está, pode fazer alterações, enfim. O ministro Gilmar Mendes, ele seguiu a tese, seguiu o raciocínio, melhor dizendo, do ministro Edson Fachin, do ministro relator, no sentido de realmente de reconhecer que a revista íntima é algo ilícito, que é algo vexatório, que é algo que fere a dignidade humana, que é algo que não pode ser admitido como prova em processo penal, mas ele fez uma ressalva que inclusive foi, creio eu, a partir de um pedido que consta expressamente no parecer da Procuradoria da República, no sentido de que o STF fizesse o que nós chamamos de modulação dos efeitos, ou seja, estipular, assim como em outros casos de repercussão geral, estipular a partir de quando essa tese deve ser aplicada, ou melhor, a partir de quando ela vai começar a produzir os seus efeitos, para garantir principalmente uma situação ali de segurança jurídica. E aí o ministro Edson Fachin, complementando seu voto a partir das considerações do ministro Gilmar Mendes, ele vai estipula que
os órgãos públicos, eles vão ter um prazo de 24 meses, a contar da data desse julgamento que nós estamos tratando aqui, para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais, ou seja, de ferramentas menos invasivas. Então, o objetivo aqui é justamente estabelecer uma segurança jurídica, um marco a partir do qual essa decisão merece ser cumprida, merece ser respeitada, sobretudo também para evitar que ficasse algum tipo de lacuna que poderia encher, abarrotar os tribunais e as próprias cortes superiores de recursos buscando esclarecer a matéria. Pessoal, este é o voto do ministro Edson Fachin, voto espetacular, como eu disse, são 36 páginas em que ele se debruça sobre todos os pontos. Porém, nós não vamos detalhar esse aspecto hoje, essa conversa nós vamos ter em outra oportunidade. O voto do ministro Edson Fachin, ele pecou em alguns pontos ali de clareza, porque ele realmente dá a entender em algumas das suas passagens, embora em outros momentos ele faça citações em sentido diverso, no sentido de que essa revista íntima, essa revista corporal, ela seria uma prova ilícita sempre, em toda ocasião, em toda oportunidade. E aí, por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes vai inaugurar a sua divergência, trazendo aqui essencialmente alguns pontos. Primeiro, pede realmente para que seja feito um alerta no sentido de que o STF está decidindo é sobre a questão da revista íntima em estabelecimentos prisionais, feitas por visitantes. Então isso não englobaria, por exemplo, outros aspectos, outros setores, outros contextos em que as revistas são feitas, como, por exemplo, no caso de aeroportos, tá? E ele vai fazer também a observação, o alerta, no sentido de que até mesmo os casos, as orientações de tribunais internacionais mencionadas pelo ministro Edson Fachin e entendimentos de cortes superiores, elas não proíbem em absoluto a revista íntima. O ministro Alexandre de Moraes vai dizer o seguinte: olha, eu também não concordo, eu acho que é uma prática vexatória, mas a gente não pode criar essa presunção absoluta geral de que ela sempre vai ser proibida, de que há sim casos em que ela pode ser realizada, tá? E aí nós vamos esmiuçar quais seriam esses pontos aí definidos pelo ministro. Pessoal, agradeço demais a atenção aí, a audiência de vocês, tá? Tema, assim, bem interessante. Friso aqui, né? Ninguém me fez nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Eu acredito que nem precisaria dessa justificativa. Eu sei que hoje em dia já não tem sido mais tão usual a gente recorrer a lives, né? Principalmente depois da pandemia, o pessoal ficou meio cansado com tantas lives sendo feitas ao mesmo tempo. Mas a ideia desse bate-papo, dessa conversa aqui sobre temas relevantes da área penal, principalmente ali julgados de cortes superiores, é algo que eu vi como positivo para mim mesmo. É um compromisso público que eu estou fazendo para me obrigar a estudar mais. Porque às vezes no dia a dia da nossa prática da advocacia, do trabalho, da faculdade, a gente até consegue acompanhar as notícias dos julgados, mas sempre tudo muito resumido. Às vezes a gente vê a ementa, o resuminho, ou o que sai num portal jurídico, e às vezes a gente não consegue entrar realmente nas minúcias, conhecer os votos, todas as teses que foram invocadas. Então é mais um compromisso meu mesmo, de realmente manter uma constância nos estudos, e a partir do momento em que eu assumo esse compromisso público de vir aqui no Instagram, no YouTube, falar sobre um tema público, um tema de repercussão, eu estou me obrigando, ao longo da semana, realizar um estudo detalhado, profundo sobre aquele tema. Então, na verdade, claro, quem puder acompanhar, divulgar para os amigos, fazer os seus comentários, é mais do que bem-vindo. É um prazer imenso. Mas, acima de tudo, essa iniciativa ela tem como objetivo uma melhoria pessoal mesmo, para que eu consiga estudar cada vez mais e ser um estudante de direito, vamos dizer assim, cada vez melhor, um advogado cada vez melhor atualizado, com percepções críticas da realidade jurídica, e na medida do possível a gente vai vir aqui trocar algumas ideias sobre esse tema. Tranquilo? Muito obrigado, tá? A live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir tudo, que tiver o desejo de assistir, não tem problema nenhum, vai ficar aqui no meu feed, é só assistir.
Vou voltar em breve aí para falar um pouquinho sobre a posição divergente sobre o tema, porque aqui hoje nós falamos mais de 1 hora. Creio que seria inviável falar de todas as posições, extremamente cansativo para quem está assistindo e para mim também. E aí depois, na próxima semana, já selecionei um tema, tá? Que é a questão envolvendo esses recentes entendimentos do STJ e também do STF, reconhecendo, trancando ações penais, vamos dizer, trancando processos penais por denúncias de aborto, em que a notícia do aborto ela foi feita por profissionais da área da saúde. Tivemos um caso de uma assistente social, tivemos um caso de médico também, e além do processo ter sido trancado, os ministros aí do STF e do STJ determinaram, inclusive, que o órgão ao qual a pessoa está vinculada fosse comunicado para adoção de procedimento disciplinar, para apuração quanto à necessidade de tomada de providência no campo disciplinar. Acho que é uma questão que precisa ser analisada com muitos cuidados, e aí a gente vai trocar uma ideia mais detalhada sobre isso nos próximos dias. Brigadão para vocês aí, um ótimo finzinho de feriado, um ótimo final de semana para aqueles que a gente não se esbarrar, não conversar nos próximos dias, e estou aqui à disposição de vocês para a gente trocar mais ideias sobre direito penal, processo penal, entendimento dos tribunais superiores e por aí vai. Pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.